Muito bom dia para você que está ligado aí no Conexão Universitária desta semana. Eu sou Elvis Comeiro e já estamos no ar. Eu sou Emanuele Silva e você aí de casa que já estava acostumado a ver por aqui documentários e reportagem, dessa vez irá conferir um podcast. Isso mesmo, Manu. Dessa semana iremos apresentar para vocês um podcast de 3 episódios que foi produzido pela Iana Diniz, que era estudante de jornalismo na época e já é oficialmente uma jornalista, pois já está formada. Exatamente, Elvis. E no Elas Pode podcast, os 3 episódios abordam sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no mundo esportivo. E agora você irá conferir a história da lutadora Maria Clara, mais conhecida como Clarão. E é importante lembrar, Elvis, que aqui você irá conferir apenas um episódio, mas os outros 2 estão disponíveis no link do YouTube. Vamos conferir? Começou o programa Elas na Faixa, um podcast voltado a 3 episódios, falando sobre a representatividade das mulheres no jiu-jitsu. Eu sou Iana Diniz, finalista do curso de jornalismo. A gente sabe, que a representatividade das mulheres vem aumentando com o passar do tempo. E no esporte, isso não é diferente. A gente vê cada vez mais mulheres praticando modalidades de jiu-jitsu, de futebol, de vôlei e muito mais meninas jovens querendo entrar nesses esportes. Eu tô aqui com a Clara, tá? A Clarão, conhecida aí no meio do jiu-jitsu. Ela é faixa azul, certo, Clara? Já ganhou essas diversas medalhas. Como foi o teu início, assim? Boa tarde, galera. Me chamo Maria Clara Oliveira, mais conhecida, como ela falou, no mundo do BJJ como Clarão. O meu início no mundo do jiu-jitsu, pra falar a verdade, sempre gostei de lutas, né? Quando eu era pequena, sempre assistia vídeos de lutas e era muito apaixonada por esses tipos de eventos, competições. E então, quando surgiu uma primeira oportunidade, eu agarrei com todas as minhas forças. E confesso a vocês que não foi uma coisa fácil, né? Porque, como ela falou, as mulheres hoje em dia estamos crescendo no jiu-jitsu, certo? Só que no início minha família falava que era esporte para homens, não para mulheres. Então, foi bem difícil lidar com essas críticas, né? Sempre vários pontos negativos, mas nunca deixei isso me abalar. No meu primeiro treino, confesso que eu gostei bastante. E de lá eu não parei mais. Foi um esporte que eu amei, assim. Foi um esporte que até hoje eu vivo, né? E pretendo levar ele não só como hobby, mas como uma profissão, né? E futuramente ser uma campeã mundial na faixa preta. E como você falou, né? Tu tá há 3 anos. Sim, tô há certo? 3 anos. E tu tá um total de medalhas de 27. Tem um total de 27 medalhas. Então, desde quando tu começou até agora, tu conseguiu esse total de medalhas. Sim, desde quando eu comecei no mundo do jiu-jitsu, meu primeiro campeonato foi um campeonato interno. O que é um campeonato interno? O campeonato interno é um campeonato onde todas as academias, né, da região se reúnem em uma quadra e a gente faz esse campeonato, né, onde eu estive participando de uma luta casada e estive sendo campeã na faixa branca no meu primeiro campeonato. Então tu já entrou Já entrei ganhando. Já. Então, é diferente, assim, quando tu vê agora muitas meninas, na tua academia com certeza tem, né? Muitas meninas participando, treinando, assim, tu vê essa qualidade, tu vê essa representatividade crescendo? Vejo. No início, eu sempre fui uma menina bem comunicativa e sempre tive bom gosto em tudo. Então, quando eu comecei a treinar, eu fui me dedicando, e os professores foram vendo a minha evolução. Não é à toa que eu na faixa branca fui sendo gradada de primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. E hoje em dia eu tô onde eu cheguei. Tem muita coisa pra ajeitar, tem muito detalhe pra botar na mesa pra gente, ajeitar os detalhezinhos. Mas isso é como a própria palavra diz, que é detalhe. Estou numa certa evolução, né? Agradeço minha equipe, RM Rocha Moraes, por estar me ajudando, por estar ali me apoiando, por estar cada dia puxando meu treino. E como é que é os teus treinos? Como é que tu faz? Vocês treinam, né, praticamente... Tem minutos ou horas? Tem. A gente treina de segunda a sexta. Segunda e quarta e sexta a gente treina das 7 até as meia-noite.
que é das 7h30 até as 9 horas, que é o jiu-jitsu. Das 10 até as 11 horas é o funcional. E das 11h30 em diante até meia-noite, meia-noite e 10 é o nosso jiu-jitsu. Terça e quinta, nosso treino começa às 8 horas, porque no primeiro tempo temos o treino das crianças e temos o judô. Então, a gente, adolescentes, o treino adulto que a gente é acostumado a falar, a gente treina terça e quinta das 8 às 9h30, às 10 horas. Tu falou uma questão no início sobre tua família, né? No caso, não deixar participar dos treinos e tudo mais. Só que o jiu-jitsu a gente sabe que também é uma defesa pessoal, né? Quando tu começou, vocês fizeram muito isso, esses pensamentos assim, ou foi mais pelo esporte mesmo? Quando eu comecei a treinar, como eu disse antes, minha família em si, meu pai, né? Ele falava que era coisa de homem e tal, mas quando foram vendo as evoluções, o que o jiu-jitsu estava me proporcionando na minha vida, a disciplina, né, a humildade, eles foram meio liberais em cerca disso. E sobre as defesas pessoais, né, ajuda bastante para quem sabe usar. Para quem sabe jiu-jitsu, quem luta jiu-jitsu não pode brigar na rua, né? Então, tipo, qualquer coisa, se a pessoa vier mexer contigo em questão de, tipo, querer te machucar ou querer, tipo, fazer algum mal, já sabe se defender, né? E isso que eu também tocou um ponto bem importante, a questão da mente. A gente lê, né, a gente começa a entender quando a gente vai falar sobre algo, é que o jiu-jitsu ele também prepara muito a mente do atleta. Tu viu alguma diferença nessa questão, assim, nessa meditação que vocês fazem antes de treinar, ou até mesmo antes da competição? Tem muita diferença pelo fato de os primeiros campeonatos comparados aos que eu luto hoje em dia. Sim. Antes eu costumo dizer que para um atleta, né, começar a era do jiu-jitsu tem que ter uma mente já feita, tem que ter uma mente já construída, uma mente tranquila. Quando eu comecei eu não tinha essa mente, eu tinha uma mente tipo voada. Então, tipo assim, eu nas competições eu já entrava no tatame com pensamentos negativos. E falava, eu vou perder essa competição, eu não tenho confiança em mim. Então, assim... Isso faz diferença também, Isso faz diferença demais, porque se você entrar no tatame já com um pensamento negativo, automaticamente você já vai estar derrotado. Então, isso foi nas minhas primeiras competições. Ao decorrer do tempo, eu fui aprendendo a confiar mais em mim, a confiar no meu jogo. E então, muitas coisas começaram a mudar. Em questão de, tipo, a gente tá na área de concentração ali, todo mundo começa a gritar teu nome. Todo mundo começa a gritar, bora, Clarão, tal, faz isso, faz aquilo. Até o professor, realmente, às vezes, ele grita e a gente presta atenção. A gente também tem que prestar muita atenção nessa parte de, tipo, ele tá gritando, a gente olhar, perder uma posição, entendeu? Vacilar ali. Então, tipo, tudo isso é equilibrado. Tudo isso eu costumo dizer que tudo isso é manipulado, né? Manipulado, que a gente fala, é estudado. Tipo, a gente trama e a gente tem que focar na nossa luta. Coisa que eu não tinha, eu não focava nas minhas lutas. Sim. Eu olhava pra minhas adversárias e já ficava com medo. Porque pra mim, tipo, eu não tinha nada na minha faixa, tinha nem 1 grau. Aí eu olhava, cara, e com 3 graus. Falei, essa moleque vai me amassar, mano. Aí, tipo, eu ia lá, batia nela, ganhava. Então, tipo, é questão de confiança no teu jogo. Então, uma coisa que eu aprendi a ter bastante hoje em dia é confiança no meu jogo. E graças a Deus tá dando tudo muito certo. E a confiança, acima, assim, ela tem que ser fundamental para um atleta hoje em dia, né? Então, se o atleta não tem confiança, não tem como ele praticar aquilo que ele está exercendo. Exatamente. E essa questão da mente, ela é muito... Te leva também? Além do tatame? Em casa também, na escola? Sim, eu costumo dizer que na escola eu sofria umas coisinhas, sabe? E aí isso vinha me trazendo uma certa ansiedade, porque quem tem ansiedade, quando entra pra uma área de competição, quando a mente não tá ali equilibrada, quando a mente não tá construída, tu já vem, tipo, com os pensamentos negativos, já pensando na derrota. Então, em questão de escola, eu aprendi já a me guardar. Então, coisas que eu sou muito explosiva. Uhum. Tipo, eu era muito explosiva. Então, qualquer coisa me afetava, qualquer coisa eu ficava brava, qualquer coisa eu queria quebrar as coisas. Então, tipo assim, eu aprendi a melhorar, né? Em questão de as pessoas na escola virem zoar com a minha cara e eu querer, tipo, ir pra cima. Hoje em dia, não, elas zoam na minha cara. E, tipo, eu fico na minha, entendeu? É a mesma coisa de entrar pra uma área de concentração. A pessoa ter
concentração, a pessoa confiar no jogo, entendeu? Tipo, ficar ali, fazendo ali teu jogo. Tipo, aquela, entendeu? Eu falei, pô, vou entrar pro tatame, eu vou fazer isso, montar a sua estratégia. Coisa que eu não fazia antes e hoje em dia... E tu levou isso pra fora também. Eu levei isso pra fora também. E é legal, porque assim, querendo ou não, a gente tem que ter uma base, né? A mente, ela tem que ficar bem. Então, tipo, não é só a luta, tem toda essa representatividade. Então, tipo assim, tu vai sofrer obsessões de vários lados e tudo mais. Então, essa questão também soube sair também na escola. Então, tipo, pra ti foi fundamental quando tu entrou no jiu-jitsu. Sim, foi fundamental e eu levo comigo até hoje, né? É algo que não me afeta mais. Quando eu comecei a ler, eu me interessei muito sobre essa questão, né? Eles usarem a meditação, né? Cuidar da mente, para assim eles poderem evoluir dentro do esporte. Então, faixa azul, faixa preta, faixa amarela, enfim. E tu começou com quantos anos? Eu comecei com 14. Eu comecei dia 7 de junho de 2020. Exato. Eu já entrei com uma mente de... Porque eu em si, eu sou muito competitiva. Uhum. Em tudo que eu faço, eu sou competitiva. Então, eu já entrei já com uma mente, pô, eu vou entrar, mas eu vou entrar pra me competir. Eu não vou entrar pra me fazer isso por hobby. Porque minha mãe, no início, ela falava assim, jiu-jitsu é um hobby, Maria Clara. Jiu-jitsu é um esporte, uma fase. Uma coisa que eu vim pra caramba, eu vou falar, isso só é uma fase, isso vai passar. Isso é um hobby, vai passar. Mas não. Aí eu comecei a treinar e comecei a lutar vários campeonatos e vim me destacando e me destaco até hoje, né? Agradecer, tipo, a minha academia, aos meus professores, aos meus amigos, né? Que estão sempre ali, tipo, ajudando, me ajudando no treino, né? Puxando meu treino, me dando aquele gás, porque o treino é pesado ali. Como é que é o teu treino? Bom, o meu treino hoje em dia, a gente treina bastante posições, né? A gente treina bastante posições, drill e rola direto. Rola que a gente fala é a luta, né? Que a gente se enfrenta no tatame. De vez em quando é das 7 minutos, 8 minutos pra gente se acostumar com o gás, pra gente não cansar, rápido, entendeu? Pra gente se acostumar com o nosso fôlego, pra gente aprender a controlar a nossa respiração na hora da luta ali, porque, interessante. Na hora da luta ali, no campeonato, é muita pressão. Então, ou tu faz as tuas coisas ou tu ouve. Então, é rara a pessoa fazer as coisas e ouvir, entendeu? Então, lá na academia a gente aprende ainda isso. mais quando o atleta ele tá bem concentrado. Exatamente. Então, no caso, além de tudo isso, de todas essas medalhas que tu já conquistou, tem a questão também do patrocínio, né? Como é que vocês fazem pra lutar? Porque, pelo que eu entendi, são por faixas etárias e por peso ou por faixa, né? Da faixa de vocês. Se for azul, tu vai ter que lutar com uma moça, com a jovem azul. Peso. Exatamente. Como é? Aqui, no caso, no estado, é difícil ou tu acha bem mais tranquilo? Em questão do patrocínio, eu não tenho patrocínio, né? Hoje em dia, eu luto muito para ter um patrocínio porque as inscrições estão muito caras. Ultimamente eu venho... eu costumo dizer que eu venho me desafiando, né? Que eu venho lutando categoria e absoluto. Provavelmente vai ter um campeonato agora, Copa Cidade de Manaus. E eu pretendo lutar ele, né? As 4 categorias. Então, assim, em questão de patrocínio, eu não tenho patrocínio, não tenho ajuda do governo. Faço minhas coisas sozinha, né? Dou meu jeito ali, falo com o meu professor, a gente corre atrás, a gente faz rifa. Então, a gente paga nossas inscrições com o que a gente tem, né? Geralmente, eu sempre faço rifa, eu sempre faço bingo às vezes. Então, pra a ajuda dos campeonatos é a nossa custa, né? A gente corre atrás dos nossos sonhos e a gente vai seguindo a vida. Já chegou a disputar fora do estado? Já viajou também? Já viajei pra Boa Vista, onde eu estive lutando categoria absoluto. Estive subindo no pódio no 2º e 3º lugar. E como seria essa categoria absoluto? Absoluto é pessoas, eu tenho 16 anos, né? Faixa azul. As pessoas caem da minha categoria, com peso a mais ou a menos que a minha. Minha categoria é das 60 até a 65, então cai pessoas entre elas e cai abaixo, né? É até 65 para baixo.
vou dizer assim, tipo, ultimamente eu venho lutando categoria e entrava a menina de 53, 52, 64, 67, Caraca. 61 e por aí vai, entendeu? Então, tipo, é realmente... Desafiante. Sim, e também o diferencial, no caso, né? A categoria absoluto. Exatamente. Mas e aí? Além, né? Tu não chegou a nem ir Curitiba, nada, só foi até Boa Vista. Não, só até Boa Vista Aí, mesmo. todas essas medalhas foi aqui no estado do Amazonas mesmo. Sim, a de Boa Vista foi a de terceiro lugar, que foi a Copa Boa Vista de Jiu-Jitsu, da Federação de Jiu-Jitsu de Roraima. E essa daqui que foi a de segundo lugar, né? Onde eu estive fazendo a minha luta na categoria. Os golpes, como é que é? Tu tem algum nome específico, assim, engraçado, que a gente... Eu costumo, em todas as minhas lutas, e eu acho que inclusive vocês vão ver algumas aqui, que o que eu gosto mais de usar em todas as minhas lutas é triângulo e armlock. E Sério? estrangulamento também. Deve ser... Mas quando vocês fazem na luta, é exatamente o que vocês treinam? Geralmente sim. A gente passa, tipo, o campeonato que vai acontecer vai ser em dezembro. Então a gente está treinando para este campeonato. Então a gente está treinando posição, a gente está treinando drill, a gente está fazendo um treino específico, né? Eu costumo dizer assim. No caso, um estudo. No caso, um estudo, a gente está montando a nossa estratégia Sobre as atletas. sobre os oponentes, né? Tipo, vai lutar provavelmente eu e algumas meninas da academia, meninos também. Então a gente está ali montando a nossa estratégia, né? Pra quando chegar no dia, ver detalhe por detalhe, pra não fazer besteira, porque um detalhe acaba que você acaba perdendo a luta. Então a gente trabalha muito nesse detalhe hoje em dia. Então é uma questão realmente de estudo total. Exatamente. Total. Mais algum golpe assim que tu fale assim, não, esse aqui que tu vê nas outras meninas quando elas estão lutando, tu fala assim, não. Tu é muito de observar essas coisas? Sou. Em compensação, o meu golpe favorito é o triângulo. Pelo fato de como É o checkmate. É o checkmate. Tipo, eu sou alta. Então eu tenho uma perna muito grande. Então, tipo, o triângulo encaixado ali, meu amor, tá perfeito, entendeu? Então, tipo, o meu. É o teu é o meu ponto. Meu ponto forte ali é o triângulo. E o teu segundo ponto? E meu segundo ponto é o estrangulamento. Então ele tá contando tuas verdades aqui. Sim. Mas a gente cria a nossa estratégia pra poder chegar no ponto forte. Não é chegar lá e mostrar logo o ponto forte. Ela vai devagarzinho. Em média, assim, no caso, quanto tempo dura? Se eu não me engano, a minha luta é de 6 minutos. 5 a 6 minutos em campeonato. Já demorou mais? Ou... Não. Geralmente, a luta funciona assim. Acabou o tempo, não teve finalização, eles dão a vitória pro que tem mais pontos. Agora, quando o exemplo, a luta tá em 2 minutos, foi a finalização e o oponente bateu, a luta é encerrada e dá vitória pra quem finalizou. Então, finalizou. Finalizou. Assim, tu conhece um pouco das regras? Eu ainda... Ou só essenciais mesmo? Os essenciais, eu costumo dizer assim. Hoje em dia, eu tô numa nova era em questão de pegar perna. Né? Antes eu não podia, eu era faixa branca, eu não podia. Hoje em dia eu já faço uma botinha ali. Tu numa questão rapidinho. Sobre as regras também por faixa, que tem isso, né? Tem. Então, por exemplo, um que tem a faixa branca, ele não pode... Não pode fazer golpes, tipo, da faixa azul, porque em campeonatos é desclassificado. Sim. E foi isso também que eu li. Então, é umas regras, assim, que tu tem que ter... Mentalizar, tipo, pensar bem antes de cometer um erro. Justamente quem já é graduado, né? Eu li também sobre a pessoa que é graduada, que ela já é faixa preta. Tu pretende? Assim, o meu É uma sonho ideia tua? O meu sonho, juro pra vocês, o meu sonho é chegar na faixa preta, ser campeão mundial. É o sonho, pra falar a verdade, é o sonho de todo jiu-jiteiro, né? O sonho de todo lutador é você chegar na faixa preta e ser um campeão mundial. Porque além de dar visibilidade pra você, dar visibilidade pra sua academia, é um caminho de um sonho, né? Porque... geralmente, a metade dos lutadores entram pra, tipo, pegar fama, entendeu? Pra coisa... Mas não, tem gente que entra pra pegar como a onda de competidor. Tipo, a onda de, tipo, eu sou atleta, eu sou lutador. Então, hoje em dia, eu falo que eu sou uma lutadora, né? Eu não sou
uma atleta só pra fazer... eu faço jiu-jitsu por hobby. Tipo, eu tenho várias amigas minhas que começaram no mesmo dia, pegaram azul e, tipo, deixaram o sonho de lado, entendeu? Mas eu não, eu quero seguir esse sonho. Como eu te falei, eu quero ser uma atleta profissional. Pretendo levar o jiu-jitsu como uma profissão pra mim, entendeu? Eu quero viver do jiu-jitsu. A tua faixa é azul agora, certo? Uhum. A próxima qual será a cor? Roxa, mas vai pegar um tempinho, Um viu? tempinho, né? Tempinho. Mas por que esse tempo? Porque, tipo assim, como eu sou nova na faixa azul, eu tenho muita coisa pra criar, eu tenho muita estratégia pra ver, entendeu? Eu tenho muita... Então precisa ter um tempo Sim, específico. Um tempo específico. Acho que daqui a 5 anos, 4 anos, eu pego a minha roxa. Tipo, porque, tipo, eu não pretendo parar. Não tá nos meus sonhos, não tá no meu... ali na minha faixa etária parar, entendeu? Eu falo 4, 5 anos porque realmente é um tempo, né, que eles dão pra pessoa se habilitar na faixa. Então, eu tenho graus pra pegar ainda, eu tenho estratégias pra criar, eu tenho novos campeonatos pra me ir. Tudo vai do currículo do atleta, entendeu? Se eu estiver me destacando demais na faixa azul, eu vou ficar fazendo meu nome até quando meu professor quiser me dar roxa. Mas vai demorar. Tu tá bem expectativa, no caso. Mas essa questão também demora, né? Das faixas, na troca de faixa. Pelo que eu entendi, são troca, mas ou o atleta, ele tá 1 ano, né? No caso de fazer aniversário, no mesmo ano, vigente que o pessoal fala. Isso é mesmo ou... Não, eu costumo dizer que não. Mas, tipo, esse negócio de aniversário aí, a pessoa pega uma porradinha. né? É a fachada que a gente fala. O atleta na academia fez... a Clara fez aniversário na academia. Porrada na Clara. A graduação Tem da muito Clara. disso? Porrada na Clara. Hã? Tem muito? É em todas as academias. Então, tipo, isso é uma Todas. regra de É uma todos. regra é a regra do BJJ. Legal. Mas e aí, teu próximo campeonato, tu falou agora, esse que vai ser agora, certo? E pra ano que vem, no caso, tem mais algum? Eu ainda estou bolando ainda, né? Por conta de mais Do patrocínio. entendeu? Tipo, se eu tivesse um patrocínio, automaticamente já estaria fazendo meu cronograma de campeonatos. Mas em questão, como eu te falei, eu não tenho patrocínio, não tenho ajuda do governo, não tenho apoio. Então, pra mim, o meu próximo campeonato, eu estou dando meu sangue pra me lutar com a Copa Cidade de Manaus, que vai estar acontecendo na Amadeu Teixeira. Se quiser fazer o convite. Né? Vocês estão convidados a ir lá, daquele jeitão, ver a mãe lutando. É isso, só bora. Mas é isso. E a tua primeira, qual foi? Essas medalhas? A minha primeira luta de campeonato foi essa. Foi essa daqui. Foi. Como era campeonato interno, né? Essa aqui tava na faixa branca, né? Foi, na faixa branca. E na minha azul, meu primeiro foi essa. A Copa América. Fui campeã Copa América na estreia da minha azul. As duas foram em Manaus? Sim. A estreia na minha branca e a estreia na minha azul. Com quantos anos? 14. Com 14 anos com a faixa 14 branca. anos. 3 meses treinando jiu-jitsu. Com 3 meses. Então tu já se destacava nesse... Por isso que eu tô te falando. Eu já entrei pro jiu-jitsu já com foco, né? Eu já entrei pro jiu-jitsu já ali, falei, pô, vou entrar pra competir. E foi o que eu fiz. Eu entrei, treinei e competi. Na minha primeira competição foi 3 meses depois disso. E acabei finalizando no triângulo, né? Minha primeira competição, eu acabei ganhando a luta pelo triângulo. Nessa tua primeira medalha aqui, foi difícil o processo? Como eu te falei no início, a mente de um atleta tem que estar bem preparada, né? Como meu primeiro campeonato eu estava nervosa, eu estava com ansiedade, e eu ouvi o pessoal gritando meu nome, era ou eu ouço ou eu faço minhas coisas, entendeu? Então, tipo, foi algo bem difícil, né? Porque minha mente não estava preparada, eu não estava ali, minha mente não estava equilibrada para aquele momento. Mas eu fui lá, dei o meu melhor, eu falei pro Senhor, Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Aí eu fui e consegui, graças a Deus. E pra essa, tu já tava bem mais Já tava, isso daí foi na estreia da azul. Eu costumo dizer que eu fiquei um pouco nervosa, porque eu fui graduada no pódio na azul. Eu fui graduada azul no pódio, né? No caso, foi da Norte e Nordeste. Né? Eu fui campeã Gi no Gi, que significa fui campeã com kimono e sem kimono. E aí, a minha estreia na azul foi na Copa América, onde eu estive finalizando a milhão no estrangulamento. Então,
da primeira que tu ganhou com a faixa branca até essa da faixa azul, Evoluiu muita coisa. muita coisa. Mente, atleta. Mente, a preparação, assim. Eu costumo dizer que hoje em dia eu já tenho meu jogo. Só que eu não vou falar aqui, né, galera? Mas eu já tenho meu jogo, já. O pessoal da academia, às vezes, até gosta de, tipo, de me ensinar coisas novas, só que eu não pego. Tipo, sabe aquele negócio que eu falo? Eu tenho meu jogo. Tipo, isso, eu treino outras coisas, mas entrou no campeonato, é o mesmo jogo. Então, tipo, quando eu vejo as meninas que eu vou lutar entrando no meu perfil, eu acabo, tipo, tentando mudar de estratégia, entendeu? Porque a gente entra no campeonato com a mente de ganhar. Hoje em dia eu sou assim. Eu entro pra ganhar, eu não entro pra perder. Antes eu entrava já com a mente negativa. Por isso que eu te falo, eu mudei muita coisa de lá pra cá. É o primordial, né? No Exato. caso, a gente vê como a mente hoje em dia ela tem que estar bem, né? Não só no jiu-jitsu, mas também como todos os outros atletas. E a gente vê também essa importância no esporte. Então a gente vê essa representatividade. Desde quando começou até hoje, tem muitas meninas participando? Lá na academia tem algumas meninas, né? Porque lá na academia não tem muitas meninas, mas tem mais meninos. Então, pra gente é muito importante. Ah, claro, por que é importante? Porque a gente treina a nossa força, né? A gente treina nossas habilidades, a gente treina a nossa técnica. Então, os meninos, eles são mais fortes. A gente costuma dizer que quando a gente vai lutar absoluto, a gente já estamos preparados, né? Costumo dizer assim. Pelo fato dos meninos, quando forem treinar com a gente, eles treinam força, entendeu? Eles treinam as técnicas dele, então pra gente fica mais fácil a gente lutar esse tipo de luta mais pesado. Então, a gente se encerra hoje. Mais um episódio, são 3, né? No caso, você foi a primeira. Bem-vinda, tá estreando aqui, tá? Quiser falar um pouco de ti, se alguém quiser, né? Algum fã teu. E é isso. Eu quero te agradecer Também. por hoje. Foi legal, tá? As portas estão abertas. Se quiser fazer qualquer coisa aqui com a gente, a gente ajuda. Tá ok, então. Quero mandar um beijo pra minha mãe. Quero mandar um beijo pros meus professores, pro professor Japa. Mandar um beijo pro pessoal da academia. Agradecer a todo mundo que tá me falar ajudando, da academia também. me apoiando. Pessoal do Rocha Moraes, pessoal do Jeff Manaus. Um beijão. E me aguardem, tá? Que no próximo campeonato a mãe está de volta. E se Deus quiser, vamos trazer esses ouros. E se você tiver interesse de me seguir lá nas redes sociais, me siga, tá? _Clara BJJ. Muito obrigada a vocês que acompanharam esse primeiro episódio. E no próximo, a gente vai conversar com uma outra convidada, atleta também feminina, que vai estar participando desse podcast. Eu aguardo vocês. É isso, pessoal. Que história incrível dessa lutadora de jiu-jitsu. E hoje estou aqui com ela, a Iana, que foi a produtora desse podcast, já formada, como a gente comentou no início do programa. Bem-vinda, Iana. Obrigada, eu que agradeço o convite. Então, gente, a gente vai fazer algumas perguntas para ela e eu queria saber, Iana, o que te inspirou para levar esse assunto tão importante que é as mulheres no jiu-jitsu, né, para o podcast, que também foi o assunto do seu TCC, certo? Eu sempre gostei de esporte, eu tenho uma facilidade muito enorme de aprender, de ver, de assistir também. A ideia surgiu desde o início. Eu sempre pensei em fazer algo TCC, quando a gente falava em TCC, eu pensava em fazer um podcast sobre o assunto. Só que com o tempo a gente vai amadurecendo as ideias, conforme o curso vai passando, então eu resolvi fazer algo voltado para o jiu-jitsu. Antes a ideia era sobre futebol feminino, mas como eu não vi tantas oportunidades, foi quando surgiu o jiu-jitsu e foi aí que a minha ideia ela foi esse espetáculo do meu TCC. Muito legal, muito legal. Inclusive, é super importante, né? Porque daqui do Amazonas, né, já saíram muitos lutadores mundiais, né, do jiu-jitsu. E é muito forte aqui no Amazonas, né? Assim, nessa sua pesquisa para fazer o seu TCC, qual foi a maior dificuldade que você teve, assim, fazendo essa pesquisa, vendo no meio, né, entrando lá? Você comentou, inclusive, agora nos bastidores, que você foi numa academia, né, que era só de mulheres e elas treinavam no jiu-jitsu, certo? Certo. Eu acho que o mais difícil foi as convidadas. Porque, querendo ou não, a gente tinha que escolher. Então, qual a disponibilidade de horário delas também. Então, para mim foi muito difícil essa questão. Porque
uma teve que vir, aí a outra não podia vir no mesmo horário e tal. Então, elas treinam muito. A vida delas são essas. De treinar de manhã à tarde, então, tipo, o horário. E a professora foi mais difícil ainda. Dedicado 100%. Exatamente. Porque elas disputam fora, estão sempre participando de torneios estadual, Uhum. mas elas precisam também fazer parte do nacional. Então, elas têm que sempre treinar. E aí, para conseguir o horário delas é bem complicado. E sobre a professora, ela realmente tem uma academia. É muito legal, só é meninas. Eu até tenho contato com elas até hoje. E elas apostam, tipo, as meninas e as pessoas da academia dela vão disputar. Isso que é o mais irado. Mais legal, né? Que ela tem essas conexões e elas têm essa abertura dentro dessa academia, né? Muito legal, muito legal. Assim, você vendo esse cenário hoje, qual foi o que mais te impactou fazendo essa pesquisa, né, pro TCC? Cara, eu acho que foi da Clarão. Assim, dos assuntos que eu falei, do tema, eu acho que o da Clarão foi o que mais me guardou. Porque, tipo assim, às vezes não, como é que eu lembro? Ela falava que não tinha condições, sabe? Então, tipo assim, o esporte pra ela mudou muito. Então, assim, a gente vê como a evolução de trazer assuntos como esse é inspirar outras pessoas. Então, não só crianças, adolescentes e mulheres também. Essa moça, a professora, ela disse que tem pessoas de 60 anos fazendo jiu-jitsu. Então, isso é uma inspiração, entendeu? Então, contar essa história dentro do jiu-jitsu e fazer passo a passo foi algo bem gratificante. Principalmente nesse requisito, entendeu? É que também essa iniciativa, né, do podcast é bem mais descontraído e a conversa ela flui um pouco mais, né, do que uma entrevista mais formal, em rede de TV, alguma coisa do tipo. E eu vi nela entrevista que realmente teve essa troca, né, de conteúdo, da experiência dela. E é muito importante esse seu tema, inclusive é uma coisa que eu gostei bastante, porque, querendo ou não, é um tema muito importante ser trazido à tona e inspira, como você disse, né, outras mulheres a participarem, né. Eu agradeço a sua entrevista e, Eu agradeço. pessoal, a gente fica por aqui nesse episódio. Muito obrigado, Iana, mais uma vez. E o Conexão Universitária encerra por aqui.